Olá, sou Denise Steiner e esse é o nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, orientações e aqui nós reforçamos que você tem que ser responsável pela sua saúde. Hoje nós vamos fazer aquele quadro de fato ou fake, que na verdade esclarece algumas questões polêmicas. Podemos ir para o primeiro fato ou fake. Câncer tem cura quando descoberto rapidamente? Isso é um fato, nada é mais verdadeiro. Você tem que procurar prevenir e quanto antes o câncer for descoberto, todos os tipos, mais chance ele tem de ser tratado e mais chance você tem de cura. Por isso, em cada situação, por exemplo, a questão do câncer de pele, você vai ver uma área que nunca cicatriza, avermelhada, vai procurar, não deixa passar. Se uma pinta mudou demais, vai ver o que é. E também, se você tem sintomas intestinais, gástricos, se você tem dor de cabeça persistente, bom, enfim, você conhece um pouco da sua saúde, qualquer coisa muito diferente, procure ajuda médica. Câncer, quanto antes for diagnosticado, antes ele vai ser curado. Vamos para o próximo fato ou fake. A saúde do intestino influencia a imunidade? Novamente, um fato. O intestino é um dos órgãos mais importantes relacionado à nossa imunidade, porque ele vai ser o órgão triador daquilo que vai entrar no nosso organismo. Então, na parede do intestino existem células, todas grudadinhas, e ele faz um sistema de detecção daquilo que pode entrar e é bom para o nosso organismo. Mas se esse intestino começa a ficar deficiente, esgarçado, essas células começam a desgrudar, existem buracos, aí nós temos aquele intestino permeável que deixa entrar qualquer coisa. E aí entram bactérias e essas bactérias começam a provocar a sua imunidade, você vai baixando a imunidade. Então, é muito importante a sua alimentação, principalmente, para evitar esse desgaste do intestino e também a desbiose. Vamos lá para o próximo fato ou fake. Ansiedade pode causar falta de ar? Sim, na verdade, ansiedade pode causar falta de ar, até mesmo desmaio. E é importante a gente saber que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Na verdade, a ansiedade, aquela normal, quando você vai fazer uma prova, quando você está numa entrevista para um trabalho novo, ela é positiva, ela te ajuda a você ficar no alerta. Mas a ansiedade constante, que aquilo te dá até a dificuldade de respirar todos os dias por qualquer coisa, ou porque você antecipa um problema, porque você está com 3 coisas na cabeça, porque você quer sempre saber qual vai ser a resposta exata de uma questão, isso causa muito mal. E falta de ar, né? Imagina, a falta de ar é simplesmente falta de oxigênio para você respirar e produzir a sua energia para viver. Então, é muito importante que você cuide da sua ansiedade. Procure ajuda médica. E agora, nós vamos para um pequeno intervalo e, na sequência, teremos uma entrevista com o Dr. Elimar Gomes sobre câncer de pele, filtro solar e toda a polêmica que envolve essa questão tão importante no nosso dia a dia. Até já! E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. As inovações e as tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Aqui você conhece as tecnologias que estão transformando o agronegócio e as histórias de sucesso de quem vive da terra. Mesmo que você não viva o dia a dia do campo, eu te garanto, o agro faz parte da sua vida. De segunda a sexta, às 8 da noite, com Joyce Maffezoli. Estamos de volta. Você usa filtro solar todos os dias ou só quando vai à praia? A verdade é que a radiação solar, ela do dia a dia, também pode provocar o câncer de pele, quando muito intensa e continuada. Mas, afinal de contas, o que é preciso saber sobre a questão de câncer de pele, de filtro solar? A gente tem visto ultimamente muitas notícias controversas. Alguns falam que o filtro solar causa câncer de pele, outros falam que ele, na verdade, evita o câncer de pele. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo o Dr. Elimar Gomes, dermatologista, que é coordenador do grupo de dermatologia do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa em São Paulo. E, além disso, meu grande amigo. Tudo bem, Elimar? Muito obrigada por estar aqui conosco e vamos destrinchar essa polêmica, né, de devemos ou não devemos usar filtro solar. Oi, Denise, é um prazer enorme estar aqui com você. Já faz tempo que eu queria vir. E realmente, essa questão é extremamente relevante, né? Porque hoje a gente tem absoluta certeza que o câncer de pele é causado pela exposição solar. Na verdade, 90% dos casos, né? Então, a gente conhece todo o processo, desde as pequenas alterações que a radiação ultravioleta faz na pele do paciente e que vão se acumulando ao longo da vida, né? Aquilo que a gente chama de mutações, né? E isso vai lá no futuro desenvolver câncer de pele. É lógico que existem outros fatores, por exemplo, a herança familiar, a parte genética. Naquelas pessoas que têm histórico familiar de câncer de pele na família, é muito mais fácil de ocorrer. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é uma total desinformação, né? Justamente por quê? Porque nos últimos anos a gente teve um aumento muito grande nos casos de câncer de pele. E aí a gente também teve o desenvolvimento do protetor solar. E aí as pessoas, não, se protetor solar diminuísse câncer de pele, a gente teria menos, já faz muito tempo que ele está disponível, aí que vem o erro. As pessoas não usam corretamente, né? E se ela não usa corretamente, ela não está protegida por completo. E se ela não está protegida por completo e aumenta o seu tempo de exposição, ela vai ter mais câncer de pele, né? A gente nunca desenvolveu o protetor solar, Denise, para nos tornarmos super potentes, super protegidos do sol. O protetor solar é uma arma a mais para nos proteger do sol, né? Então, a gente consegue reduzir a chegada da radiação ultravioleta na pele pelo protetor solar, mas a gente não reduz totalmente, né? E por que as pessoas, que argumentos que eles usam? Eu ouço assim sobre a questão de ter substâncias que são prejudiciais no filtro solar, que poderiam ser absorvidas, ou até os disparates tipo protetor solar engorda, ou no caso do melasma até tem pessoas falando assim que se você ficar protegendo muito, você deixa a célula sem ação e ela não vai te proteger naturalmente. Dá uma explicada pra gente nessas questões.
Na verdade, sempre acontece o mesmo, né? Em todas as áreas do conhecimento. As pessoas focam em pequenos detalhes que, às vezes, têm um fundo de verdade, mas transformam isso numa lógica que não faz sentido. Vou te explicar uma coisa que é muito interessante, que é super importante do pessoal de casa todo mundo saber, né? Os protetores solares começaram a ser desenvolvidos lá por volta da década de 40, 50, tá? E nessa época se usava algumas moléculas que a gente chamava de físico, que era fazer um filme para não deixar a radiação solar chegar na pele e refletir. E usava algumas moléculas chamadas de químicas, né? Naquela época, as moléculas faziam o quê? Elas absorviam a radiação do Sol e dispersavam. Essas moléculas químicas, as primeiras, elas eram muito pequenininhas, né? E essas moléculas pequenininhas, elas podem realmente ser absorvidas pela pele, tá? Mas isso numa quantidade de uso muito grande, num processo de uso contínuo de altas doses, né? Só que o ponto é que existe uma substância muito usada nos filtros solares lá do passado, que aqui no Brasil a gente praticamente nem usa, chamada oxibenzona. A oxibenzona é uma molécula antiga, é uma molécula pequena e uma molécula química, tá? Então, ela fazia o efeito de absorver a radiação solar, tá? E essa molécula tem alguns estudos em modelos animais que mostram que ela poderia provocar algumas alterações hormonais. Mas no ser humano ainda não há total comprovação que a quantidade que a gente consegue absorver pelo uso do protetor solar teria real impacto. Só que justamente usa-se uma informação pequena para justificar toda uma história. Só que aí tem um outro detalhe. Filtro solar não é uma única substância, ele é um conjunto de substâncias. Entre elas, essa substância questionável, né? Outras substâncias foram sendo desenvolvidas nos últimos anos. E essas moléculas novas, Denise, elas são muito maiores. Elas ficam na superfície da pele de forma íntegra, né? Então, elas não são mais absorvidas. Certo. O ponto é que, por exemplo, um número grande de protetores solares lá nos Estados Unidos ainda usavam oxibenzona. A gente tem alguns filtros que aqui no Brasil foram aprovados há 20 anos atrás e que foram aprovados nos Estados Unidos neste ano. Entendi. Então, isso gera um burburinho de rede social que a pessoa fala, isso faz mal, né? E justifica com uma coisa que a gente nem usa mais. E acaba, às vezes, diminuindo o uso do protetor solar, que é tão importante para proteger de câncer de pele, do envelhecimento, das manchas, do melasma, como você disse, né? Eu até queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, né? A questão do fotoenvelhecimento, que é importante também, né? E que a gente sabe que está muito relacionada à questão do sol, né? Sim. E a proteção de UVA, de UVB. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Isso às vezes é um pouco difícil de entender, mas a gente precisa entender que a radiação solar é um espectro. A gente recebe diversos raios originados do Sol. O primeiro que a gente fala é o UVB. Esse, ele entra só na superfície da pele, na primeira camada, né? E esse é o que faz a queimadura e faz aquelas mutações que eu falei, né? Que levam ao câncer de pele. Que levam ao câncer de pele. Aí a gente tem o UVA. O UVA, ele penetra um pouco mais profundo na pele. Quando ele penetra profundo, ele vai chegar na derme, que tá o nosso colágeno, né? Exatamente, todo mundo os fala, vasos, quero colágeno, o colágeno tá na derme. E a chegada da radiação ultravioleta na derme vai provocar o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, a gente vai inflamando a derme. E essa inflamação vai aumentar a degradação de fibras colágenas, as fibras elásticas e vai determinando o processo que a gente chama de fotoenvelhecimento, porque tem aquele envelhecimento nosso natural, né? E o envelhecimento determinado pela luz do sol, tá? O UVA, a gente tem ouvido em alguns congressos, né, sobre UVA silencioso. O que é isso? UVA, a gente recebe o dia todo. A gente é muito acostumado, né, Denise, a falar assim, o sol na hora do meio-dia queima mais, é mais perigoso. Por quê? Porque tem mais UVB, né, que é o que queima. Ao longo do dia, o UVA, que é esse que provoca o envelhecimento, ele é igual, ele não tem um pico. Ele atravessa nuvem, ele atravessa vidro,
né? Então, a gente está exposto o tempo inteiro a uma dose contínua de UVA. E ele contribui com o câncer de pele também, né? Sim, e isso é bem interessante, porque isso é um conhecimento mais recente, né, da medicina. A gente falou que o UVB faz mutações na pele. O UVA também faz algumas mutações e alguns estudos mostram que essas mutações provocadas pelo UVA são mais duradouras, o corpo tem mais dificuldade de resolvê-las. Além disso, o UVA provoca uma imunossupressão, que é quando as defesas naturais da nossa pele ficam diminuídas. Se a gente tem mutação mais persistente e imunidade deprimida, a gente tem câncer de pele. Tá? E outro ponto importante é quando a gente começa a falar de um outro raio da luz, do sol, né? Que é a luz visível, a claridade, a luz que a gente enxerga. Que, aliás, acrescenta também sobre os aparelhos em casa, o computador, a questão das luzes que a gente está submetido. Essa é uma dúvida muito frequente, né? O paciente fica sempre, mas a luz do dia a dia causa câncer de pele, a luz do dia a dia causa melasma? No que a gente sabe até hoje, não. Porque a dose de luminescência, né? A quantidade de energia dessas lâmpadas ainda é muito pequena. Mesmo que a pessoa fique o dia todo na frente do computador. Sim, com certeza. Ainda é muito baixa, tá? O grande problema são as câmeras de bronzeamento. Tá. Porque aí elas recebem luz de radiação ultravioleta, né? Que são as duas perigosas, né? E uma intensidade muito alta. No dia a dia, a gente ainda não tem uma comprovação que a luz de ambiente, computador e celular e etc. provocaria dano para a pele. Uma coisa que já se sabe é o dano da retina. Né? Então, a luz azul, ela pode provocar dano na retina. Então, hoje em dia, alguns sistemas de computação até a gente consegue tirar lá. Você entra no seu computador e tira a luz azul, né? E quando a gente está falando de luz, né, principalmente a luz azul associada ao UVA, que é quando a gente vai para o sol, a gente recebe muita claridade do sol e o UVA, que a gente chamou de UVA silencioso. Essa combinação, ela é muito melanogênica, ela provoca muita produção de melanina. E aí é o que dá muitos problemas pigmentares, melasma, aquelas manchinhas de sol, né? Então a gente precisa, quando a gente quer proteger a pele de forma adequada, conseguir proteger de UVB, UVA e de luz visível. Infelizmente, a gente vai tendo que encerrar a entrevista, que está extremamente interessante, com uma contribuição assim, de conhecimento muito prático do dia a dia. Eu queria que você encerrasse assim, dando uma frase sobre o panorama do câncer de pele aqui no nosso meio e como você orientaria essa pessoa a utilizar o filtro solar, tanto numa situação do dia a dia, como também numa situação de exposição específica. O câncer de pele no Brasil é o câncer mais comum. A gente tem quase um pouco mais de 200 mil casos novos de câncer de pele a cada ano. Entre esses, o mais comum é o carcinoma basocelular. E é o mais comum, mas é o mais negligenciado. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um câncer um basocelular e ouve, é só um cancerzinho, não se preocupe. A gente precisa entender que o câncer de basocelular, ele acontece muito frequentemente na região do rosto, porque é a nossa região mais exposta ao sol no dia a dia, né? E qualquer tumor, mesmo que pequenininho, vai gerar uma sequela no seu tratamento, porque a gente precisa remover aquela área de pele, né? Então, quanto menos a gente tiver desse tumor, melhor. Quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, melhor. E quanto mais corretamente for feito o tratamento, removendo o tumor por completo, garantindo que ele saiu, né, na cirurgia ali de forma adequada, mas maiores são as chances de cura, né? E a única forma da gente realmente reduzir o risco de câncer de pele é reduzindo a exposição à luz do sol. Como que a gente faz isso? Evita a hora de sol mais forte, anda pela sombra, usa chapéu, usa óculos e passa protetor solar todo dia. O protetor solar deve ser usado todos os dias. Naqueles dias de baixa exposição, se você passou uma camada grossa ali de manhã de um fator de proteção alto, já está muito bom, né? Quando você for para a praia, aí não dá. Aí precisa ficar repetindo a cada 2, 3 horas para você conseguir uma proteção efetiva.
Elimar, muito obrigada pela sua entrevista. Eu quero que você volte realmente. Eu acho que ainda há muita comunicação que precisa ser feita nesse sentido. E eu agradeço e já te convido para uma próxima vez. Estarei aqui com certeza. A gente tem que falar de cirurgia dermatológica, tem um monte de coisa para a gente falar. Obrigado, Denise. Muito obrigada a você. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com aquela hora especial da sua participação. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. Todo sábado às 8 da noite, o Outra Coisa faz uma releitura crítica e bem-humorada do noticiário da semana, para mostrar tudo aquilo que o jornalismo convencional não quer que você saiba. Descubra o que está por trás das manchetes. É verdade isso? Claro que não. Com Guilherme Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados especiais. No Jornal da Oeste, primeira edição, você acorda com as principais notícias do Brasil e do mundo. Assim é que se começa mais um dia bem informado. Política, saúde e outros temas que impactam a sua vida. Um jornal planejado para quem quer entender o país desde cedo. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, com Daniel Vidal. Estamos de volta e agora chegou aquele momento especial da sua participação. A nossa produção foi às ruas para saber qual é a sua dúvida. Então, vamos a essa primeira participação. Doutora Denise, o fluxo menstrual de uma adolescente só vem após o uso da progesterona. O que causa isso? Lucélia, muito obrigada pela pergunta. Isso é muito comum. Na verdade, as adolescentes, quando têm aí a sua primeira menstruação, ela frequentemente, cerca até de 2 a 3 anos, pode não ser totalmente regular. Isso não significa que exista algo de anormal. Então, ali, primeira menstruação, pode acontecer, não vem no ciclo seguinte, isso não é para causar problemas. Agora, quando o adolescente necessita de progesterona, que na verdade estimula então a menstruação, é porque existe algum desequilíbrio hormonal. Há uma relação bastante importante com a alteração dos ovários, que hoje até mudou de nome, né? É alteração ovariana metabólica, né? E é uma alteração que tem, assim, multifatores que interferem. Então, é necessário procurar ajuda médica e entender por que ela está necessitando da progesterona. Porque a hora que isso acontece é porque ela não está ovulando
adequadamente. Então, como eu disse, nos primeiros anos isso pode ser normal, mas se persistir, há necessidade de se procurar ajuda médica e ver o que está acontecendo. Às vezes, quando a adolescente também é anorética, está magra demais, ou quando ela tem um excesso de estresse, isso também pode acontecer. Então, procure ajuda médica. Agora nós vamos para a segunda participação. Doutora Denise, sobre imunidade, mitos e verdades. Tá em ambientes frios ou tá em um lugar muito frio, compromete a imunidade? E o consumo de vitamina C é um mito ou verdade? Frutas cítricas ajuda a fortalecer a imunidade? Iago, na verdade, o excesso de frio, a mudança muito constante de temperatura, tanto para o calor como para o frio, é um estresse para o nosso organismo. Na verdade, ele tem que se adaptar a isso. Se você está saudável, tem um bom estilo de vida, está tudo bem com você, em geral, isso não é problema. Tanto que, às vezes, assim, em épocas mais frias, isso é até um estímulo, por exemplo, aquelas banheiras geladas, isso até é um estímulo para a sua saúde. E também o calor de uma sauna também pode ser um estímulo. Mas se você já está debilitado, seu estilo de vida está muito prejudicado, ou por má alimentação, sono inadequado, não faz exercício nenhum, isso vai afetar mais do que o normal. Então, pode ser que nessas mudanças de temperatura muito frio constantemente, você custa para se adaptar, isso pode mexer, sim, com a sua imunidade. E a vitamina C, sim, é um fato, ela ajuda nessa imunidade, mas está longe de ser a única e está longe de, na verdade, resolver o seu problema como um milagre. Mas, assim, utilizar alimentos, né, se alimentar de produtos que tenham vitamina C, principalmente laranja, limão, enfim, é positivo. É uma ajuda que você vai ter para sua imunidade. Mas, na verdade, tudo se trata de um conjunto. Então, toda a sua saúde, com aquilo que eu sempre repito como um mantra, alimentação, sono, exercício, controle do estresse, tudo deve estar equilibrado. Vamos para a próxima pergunta. Doutora Denise, eu tenho uma amiga que ela está com problema nela, vai fazer colonoscopia a segunda vez. E aí ela foi falar com o doutor falou assim que ela ia fazer porque deu uma alteração, né, acho que é pólipos que chama, ela já tinha retirado. E aí ele falou, tem que fazer com biópsia, né? E ela ficou pensando se isso poderia dar aquela doença, né, que se fala que é câncer, né? E essa é a minha dúvida, o que poderia ser, né, para me falar com ela, tá bom? Muito obrigada, doutora Denise. Maria Cristina, muito obrigada pela pergunta, que é muito importante, e também da sua solidariedade aí com sua amiga. Na verdade, é importante entender do que se trata o pólipo. O pólipo é uma espécie de verruguinha que pode aparecer nessa região do intestino. E a colonoscopia, que é um exame extremamente importante para prevenir até a questão do câncer de intestino, deve ser feita a partir dos 45 anos. O primeiro a partir dos 45 anos, mas depois disso vai depender muito do que foi encontrado nesse seu exame. Normalmente, as pessoas depois dos 50 anos têm pólipos. Eles são, como eu disse, verruguinhas no intestino que, em geral, são benignas. Mas o câncer de intestino, ele realmente vem da evolução de um pólipo. Por isso que o exame é importante, por isso que o exame é preventivo, porque nesse momento, se há um encontro de um pólipo, eles retiram. E esse pólipo é examinado justamente para se saber se ele é um pólipo benigno ou se ele é um pólipo maligno, ou seja, o câncer de pele começou. Você pode tranquilizar a sua amiga, porque na maior parte das vezes, um pólipo só não representa quase nada e geralmente eles são benignos. Mas é muito importante que ela siga a orientação médica que foi dada. E com essa pergunta, nós encerramos o programa desta semana.
E eu quero convidá-los para estarem conosco no próximo sábado, às 19h30, para que a gente continue nessa jornada da saúde. Por favor, no YouTube, faça seu like, chame os seus amigos, não deixe de ver o programa, que ele traz sempre novidades, informações embasadas cientificamente e muito importante para que você tenha bem-estar e saúde. Espero vocês!